Oi pessoal, tudo jóia? Espero que vocês já tenham tentado resolver bastante exercícios aí dessa terceira lista, que é aquela de inequações, né? Que ela tem equações e inequações. Eu vou resolver junto com vocês aqui algumas questões que eu separei, algumas questões bem tranquilinhas e umas mais complexas. Então eu vou resolver junto com vocês aqui, espero que vocês aproveitem aí as resoluções e consigam ir trabalhando em todas as outras, tá? E qualquer dúvida, escreve lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Bom, então vamos lá, vamos ver as questões que eu separei aqui. A primeira, número 3, que é aquela de transformar os problemas em equações e resolvê-las. Então eu peguei aqui a letra B, que pergunta por quanto devemos multiplicar 2 terços para obter 5 quartos. Então que equação que tem aqui? Bom, fazendo a leitura, ó, por quanto devemos multiplicar 2 terços? Então, por quanto é um número desconhecido, e esse número desconhecido é um número que a gente deve multiplicar o 2 terços. Então, é 2 terços vezes esse número desconhecido para obter. Então, igual a 5 quartos. 2 terços vezes x igual a 5 quartos. Então, o 3 que está ali dividindo vai lá multiplicar, o 2 que está multiplicando vai lá dividir, então vai ficar x igual a 5 quartos vezes 3 meios, e isso dá 15 sobre 8, tá? Nesse mesmo problema, nesse mesmo exercício tem um outro problema, que é o f, que eu separei aqui, que é assim. Somando a metade de um número, a terça parte desse número, obtemos 30. Que número é esse? Bom, somando tem uma adição aí. A metade de um número é um número desconhecido, x dividido por 2, somado com a terça parte, x dividido por 3. Então, x sobre 2 mais x sobre 3 é igual a 30. Quem é esse x? Bom, então aqui eu vou multiplicar tudo por 6, porque tem os denominadores 2 e 3. E aí, se multiplicar o primeiro termo ali por 6, vai ficar 6 dividido por 2, 3, 3x. O outro vai ficar 2x. E 30 vezes 6, 180. Então, 5x igual a 180. X igual a 180 dividido por 5, que é 36. E a gente pode até conferir aí, ó. Se pegar metade do 36, que é 18, e somar com a terça parte do 36, que é 12, 18 com 12, vai dar mesmo o 30, tá ok? Bom, o segundo problema é um problema de perímetro, né? Ele diz, a largura de um terreno é 1/3 da profundidade. Se o perímetro é 120, determine suas dimensões. Então tem lá um terreno retangular, ele tem uma determinada profundidade, que seria aí o comprimento do retângulo, né? E aí ele diz que a largura é 1/3 da profundidade, então P sobre 3, tá? Bom, aqui eu coloquei P e P sobre 3, quer dizer, a largura é 1/3 da profundidade, mas a gente poderia ter feito também, o que a gente poderia ter feito, né, é chamado a profundidade de 3x. E aí 1/3 de 3x é x. Então ficaria 3x na largura e x, não, 3x na profundidade e x na largura. E aí a gente não trabalharia com fração. Mas eu deixei assim mesmo, a gente vai lá trabalhar com fração. Então, o perímetro é 120. O perímetro é a soma de todos os 4 lados, das medidas dos 4 lados. Então, é P de um lado mais P do outro, que dá 2P, e P sobre 3 de um lado com P sobre 3 do outro, que dá 2P sobre 3. Então, 2P mais 2P sobre 3 é igual a 120. Multiplicando tudo por 3, a gente vai ter 3 vezes 2P, 6P. Então, 6P mais 2P, porque o 3 dividido por 3 dá 1. E 120 vezes 3, 360. Então, 8P é 360, o P é 360 dividido por 8, que é 45. Então, se o P é 45, a profundidade é 45 e a largura, que é 1/3 da profundidade, é 1/3 de 45, é 15. Então, esse terreno tem 15 metros de largura e tem 45 metros de profundidade, tá? Bom, o outro problema aqui, o 13, diz o seguinte. Em uma partida de basquete, todos os 86 pontos de um time foram marcados só por 3 jogadores, Adão, Aldo e Amaury.
Se Adão marcou 10 pontos a mais que a Mauri e 9 pontos a menos que Aldo, quanto marcou cada um? Então vamos organizar assim, ó. Tá lá os 3 jogadores. Vamos escolher um deles, eu vou escolher o Adão e vou dizer que o Adão marcou X pontos. E ali diz que o Adão marcou 10 pontos a mais que o Amauri. Quer dizer que o Amauri marcou 10 pontos a menos que o Adão. Então, X do Adão menos 10. E o Adão ele marcou 9 pontos a menos que o Aldo. Então, o Aldo marcou 9 pontos a mais que o Adão. Então, X do Adão mais 9. E somando as pontuações dos 3, tem que dar 86. Então, a equação é x mais 9 mais x menos 10 igual a 86. Somando aí o x, x mais x, 3x, 9 menos 10 é menos 1, 3x menos 1 igual a 86, 3x, 86 mais 1, que é 87. Então, x é 87 dividido por 3, que dá 29. 29 é o X, então é quanto marcou o Adão. Já o Aldo marcou 29 mais 9, então 38. E o Amauri marcou 29, que é o X, menos 10. Ele marcou 19 pontos, tá? Bom, e para terminar, o problema mais enroladinho aí, que é esse do transporte por trem ou por rodovia, né? Por caminhão. Então o problema diz assim, uma empresa tem 500 toneladas de grãos em seu armazém e ela precisa transportar. Bom, aí você pode fazer isso por caminhão ou trem. Por trem você paga, por cada tonelada você paga R$ 8,00 de custo fixo e 15 centavos por quilômetro rodado. Mas isso é para cada tonelada. Então, por trem, quanto que a gente vai gastar? A gente vai gastar R$ 8,00 fixo, mais 0,015 por quilômetro, esse quilômetro vai ser chamado de X, a quantidade de quilômetros, só que isso é para cada tonelada. Como são 500 toneladas, é isso tudo vezes 500. Então é 8 mais 0,015x vezes 500. Isso é o custo para você transportar aí por trem, dependendo aí da quantidade de quilômetros X. Já o transporte rodoviário, ele exige 25 caminhões. Então, para cada caminhão, você vai pagar R$ 120 de custo fixo e mais 50 centavos por quilômetro. Então, você vai pagar 125 mais 0,5 vezes X, que é a quantidade de quilômetros, mas é tudo isso vezes 25, porque o transporte exige 25 caminhões e isso é por caminhão. Então, é 125 mais 0,5x vezes 25. E a gente quer saber para que intervalo de X o transporte por trem é mais vantajoso que o transporte por caminhões. Então eu quero que o custo no trem seja menor que o custo com o caminhão. Então fazendo aí a distributiva, 500 vezes 8 dá 4.000, 500 vezes 0,015 dá 7,5, do outro lado 25 vezes 125 dá 3.125, e 25 vezes 0,5 dá 12,5. Então, 4.000 menos 3.125, do lado esquerdo, vai dar 875. E do lado direito, 12,5 menos 7,5 dá 5. Então, 875 é menor que 5x. 875 dividido por 5 vai dar 175, né? Vai dar 175. Ok, então 175 menor que x, ou x é maior do que 175 quilômetros. Quer dizer, se você for andar mais que 175 quilômetros, né, se o percurso for maior que isso, vale a pena fazer esse frete de trem. Ok? Opa. Pronto. Eu estou falando de trem, de caminhão, passou uma moto. Então tá, gente, esse daí era o último problema que eu separei para vocês, tá? E, bom, como eu disse lá no começo, espero que vocês tentem fazer todos os outros aí. Qualquer dúvida, escreve lá no nosso grupo, tá joia? Beleza então, gente. Valeu, até a próxima.